Olá, o tema do nosso podcast de hoje é obesidade e, como tal, trazemos o especialista certo. Estamos aqui na Empower Multiservice para trazer algo novo para a vossa vida, trazer mais informação, mais conteúdo e agregar valor. Dr. Luís, muito obrigada por estar novamente aqui connosco na Empower Podcast e, como é especialista nesta área, em longevidade, estética, ortomolecular, endocrinologia, nutrologia e emagrecimento, ninguém melhor que o doutor para nos explicar e falar sobre a obesidade. Sim, bom dia, obrigado Eunice, obrigado a Empower pela oportunidade de falar desse tema que é tão relevante e importante para a sociedade, para ver se a gente consegue ajudar aí alguns indivíduos nessa situação de doença, né? Bem, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, define aí a obesidade como uma doença, tem seu código internacional de doença como qualquer outra doença, né? E é uma doença crônica, uma doença assim complexa, que tem aí multifatores causal, né? E uma doença inflamatória. Então, existe uma complexidade de tratar. Cada indivíduo tem seu objetivo, suas necessidades, e isso vai ser avaliado com um plano terapêutico mais individualizado, sabe? Nem sempre é pelo sedentarismo. Pode ser por doença, por vários fatores. Sim, existem vários fatores que vai desde a genética, né, da forma poligênica, que é mais comum, até fatores epigenéticos, que é o que o meio ambiente vai agir nessa genicidade. Fatores como sedentarismo, que você falou, ajuda também, né, a desenvolver a doença, a alimentação que não esteja muito adequada, um sono ali que não seja muito regulado, um estresse, um convívio social, e até algumas coisas de toxicidade, né, o alcoolismo, o tabagismo. Então, são mudanças no hábito de vida que vai levar ali o desenvolvimento, isso desde lá da infância, às vezes até com memória metabólica na gestação. Essa questão da Já memória faz o gatilho. metabólica é muito interessante. Sim, desde a gestação existe ali, se não tem ali a mãe uma gestação com hábitos de vida saudável, um acompanhamento médico, isso já vai ser um gatilho já no nascimento. E durante toda a vida vai ser feita aquela memória metabólica. Eu recordo-me que estive a ver um estudo em Nova Iorque da população há 100 anos atrás, para os dias de hoje. Eles eram todos magros, não se via uma pessoa obesa e comparativamente com o que ocorre nos dias de hoje, a população está toda alterada, seja a nível de stress, de Verdade. tipo de alimentação. Alimentação. E eu penso que parte muito por aí. Já existe país que mata mais de obesidade do que fome. Já se inverteu isso. Isso mudou por conta de alimentação industrializada, altamente processada, alto teor de índice glicêmico, e isso é muito palatável. Então, isso chama muito a nossa dieta ocidental, sabe? O facto de termos uma rotina muito acelerada, não programada, porque há pessoas que preparam as suas refeições de um dia para o outro ou para a semana, e isso ajuda. O povo dos Estados Unidos é um povo que trabalha muito. Está sempre acelerado, a correr mais à frente. Coisa, temos é que trabalhar e esquecem-se da saúde e da longevidade, que tudo influencia. E o tempo da alimentação, o local onde se come, é importante para você liberar o hormônio da saciedade, né? Que a gente chama de um hormônio chamado GLP-1, GIP, leptina, grelina. Existem vários hormônios que são neurotransmissores que vão agir lá no sistema nervoso central, no cérebro. E alguns medicamentos mimetizam isso, né? Que são as canetas mais famosas aí de... É que eu vou perguntar daqui um pouquinho mais tarde. É uma questão que está aí no auge. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a nossa população já está... 50% da população é obesa. Concorda? Acho que, segundo novos estudos, 53% na população mundial entre sobrepeso e obesidade em vários graus, né? Grau 1, 2, 3 e até o super obeso, a partir do MC de 50. Então, você imagine que se na década de 70 estávamos ali em 37, 30, 40 por ali, e de lá para cá já estamos atingindo mais de 50% da população mundial nesse estado. Tendo em conta que os países, alguns países, como em África, sofrem de fome. Olha, você vê essa disparidade, né, principalmente no Ocidente, bastante
bastante alimentos aí industrializados, claro, modificado na sua forma Transgénicos. transgênica, a sua modificação ali no glúten, alteração de lactoses, isso tudo impactando principalmente na parte intestinal, inflamatória, na neuroinflamação, no estresse. Como nutrólogo, recomenda ou não o glúten aos seus pacientes? A grande O maioria retirarem? deve ser retirado. Para o glúten, sim, independente se o paciente tem doença celíaca ou não, sabe? O glúten de ontem, isso eu falo há décadas atrás, era um tipo de glúten. Hoje já é um pouco mais modificado pela indústria alimentícia, né? A lactose tem que ser avaliado caso a caso, porque a gente precisa, né, desse micronutriente, então tem que ser avaliado um pouco mais. Mas o glúten, se puder retirar, com certeza é bem benéfico, sabe? Há quem diga também que a lactose é prejudicial, nomeadamente quando a pessoa é alérgica, não é? E então, Pois aí é um intolerância, caso. alergia, tem que se Sim. ver se tem sensibilidade. Eu acho que não precisa ser retirado 100% assim a lactose, vai ser muito individualizado. É E o diferente. leite? A lactose ali do leite que a gente está falando ali já é muito modificada, não é diretamente É ali do isso. animal. Ao chegar na indústria alimentícia, isso modifica moléculas, é mexido e isso traz muito malefício ali Posso para dizer o que a paciente. manteiga faz menos mal à saúde do que o leite, ou não? É equiparado, já saiu estudo para Ah, isso, sim. é muito equiparado, assim, a situação de malefício dos dois. Então, tem algumas manteigas, claro, é um preço um pouco mais alto, que tem alguns benefícios, mas no geral deve ser evitado Deve também. ser também, não é? Então, como é que eu faço um diagnóstico para saber se sou ou não obeso? Parece simples assim, só na visualização, né? Claro que é um exame, na verdade, um diagnóstico clínico, mas a gente tem ferramentas que ajudam a gente classificar e avaliar a gravidade, né? Que a gente chama de medidas antropométricas, que é a Ok. antropometria, né? Vamos ver peso, vamos ver altura. Com esses dois dados a gente consegue ver o IMC, que é o índice de massa corpórea, que a Organização de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, faz a classificação em cima desse IMC, em sobrepeso E e concorda, é porque obesidade. muitas vezes nós temos mais massa muscular, isso é como eu costumo dizer, não sei se os PTs têm razão ou não, mas eles dizem, é massa. E não olhem para esses índices, porque o que interessa é se a massa muscular aumentou e a gordura diminuiu. Estão certo, estão perfeito, mas existe aí ferramentas que analisam com mais eficácia, com mais acurácia a composição corporal. Eu acho que é isso que eles falam, estão certo, que é bioimpedanciometria, né, elétrica, bioimpedância. Não é das pinças, há outro que é É a outro forma que, que se mede. geralmente, você coloca os pés ali ou a mão e vai ser feita uma corrente elétrica de baixa voltagem e vai ler ali alguma composição. É massa muscular, é massa gorda, é água corpórea, intra e extracelular, vê osso, vê proteína. Então, assim, é mais fiel essa ferramenta do que somente o MC. Ok. São as medidas antropométricas, não é? Peso, altura, E composição essa corporal. classificação, como é que. Dobra cutâneas, circunferência abdominal, cintura, quadril, relação, tudo isso a gente consegue classificar, além da gravidade, o risco cardiovascular, risco neurovascular para AVC, infarto, insuficiência cardíaca, risco metabólico, diabetes. E quais são as análises que geralmente prescreve? Do metabolismo glicêmico, né, o açúcar no sangue, da gordura, colesterol, triglicérides, LDL, HDL, o ácido úrico também é importante, função renal, função hepática, hormônio, é causa também da obesidade, não é a causa única, mas interfere, né, seja ele de tireoide, adrenal, Hipertiroidismo, isso leva isso, também ao pois. aumento de peso Então, isso tudo tem que excessivo. ser avaliado nas análises, né? E corrigir, otimizar, modular, o que precisar tem que ser feito, porque isso vai ajudar ali nos hábitos de vida. Claro. Então existem tratamentos medicamentosos e tratamentos não medicamentosos, é isso? Sim, e o que eu deixo aqui assim de recado para todos, né, que tem essa doença é que o tratamento medicamentoso ele mais uma ferramenta, não é uma falha do seu hábito de vida que você não alcançou, que é difícil às vezes você manter uma alimentação mais saudável e fugir
da alimentação mais palatável, né? Então, eu digo que não é uma falha, é um acompanhamento que no futuro vai ser feito de desmame. Você não tem que ficar com aquela medicação ali pro resto da vida para a obesidade. É o tempo que você vai gerenciar os hábitos de vida, sabe? E não é considerado como falha você usar medicamento para essa doença. Uma coisa que nós vemos muito nos ginásios é pessoas que estão sobrepeso. Sim, E eu questionava, mas porquê que a pessoa passa tanto tempo no ginásio e nem emagrece? Porque se calhar chega a casa e continua a comer o mesmo da mesma forma. E então não há mudança. pois não é simplesmente ter só um pilar dos 6 da medicina do estilo de vida, né? Alimentação, atividade física, o sono, gerenciamento do estresse, o convívio social com pessoas que têm metas, que têm objetivo, que não façam ali o bullying, né, com você, e medidas também de gerenciamento de toxicidade, né? Drogas, álcool em excesso, tabagismo. Então, esses 6 pilares aí têm que funcionar e o medicamento vem para somar, não O vem álcool como entra como um falha. fator de risco na obesidade? Sim, ele é um grande causador aí também da lesão hepática, pancreática, e isso pode modificar alguns hormônios e alterar. Falando um pouco mais de insulina, de Porquê que glucagon. os fisiculturistas não bebem álcool? Ou dizem que não bebem álcool? É, primeiramente, função hepática e renal e cardíaca também. Existe a cardiotoxicidade, né, do álcool, né, da insuficiência cardíaca relacionada ao álcool também, Ah, sobrecarga. certo. Tá? Tudo moderado. Existe dieta que tem o vinho. A dieta mais estudada, que é a dieta Mediterrâneo. mediterrânica, está lá para os adeptos ao Um vinho, copo de um vinho, copo de né? vinho tinto que tem o resveratrol na uva preta, né? Então é considerado ali para quem é adepto, né? Da forma ali moderada, 200 ml ou 200 cc ali, Por né? dia. Por dia, né? Isso para quem gosta, né? Quem faz. Mas no geral a dieta é uma das mais estudadas, junto com a DASH, a Basic, a Planet Basic, são as mais estudadas, sabe? Mas nesta questão da manutenção do peso, deve ser retirado ou não o álcool? A ideia é que seja o mínimo possível, para não te atrapalhar ali no metabolismo hepático, sabe? Mas quem é adepto, final de semana, um copo de vinho tinto, não faria tanto malefício assim. Relativamente a esta questão do déficit nutricional e da nossa massa muscular, como é que fazemos a prevenção e o acompanhamento clínico? Bem, é importante quando você vai fazer uma dieta não ter tanta restrição calórica e restrição de micronutrientes, né? Então, assim, um acompanhamento é importante, não é só fazer a dieta, tem que ver como é que você está por dentro, ver suas análises, ver uma vitamina D, ver uma vitamina B12, uma B9, uma vitamina C. Então, é importante saber como você está, até mesmo para iniciar uma dieta, sabe? E também não fazer uso de suplementos sem analisar de quanto está a referência. Se Isso já pode estiver acima da média, sobrecarregar. não Não adianta. é preciso, vai ser um gasto a mais e uma sobrecarga de algum órgão daquela dose que está sendo ali suprafisiológica. Então, é muito cuidado com a dieta. É importante, sim, mas quando acompanhada e analisada do ponto de vista hemático, do sangue, né? Propriamente dito, sabe? Eu recordo-me que há cerca de 19 anos, 20 anos, depois de ter tido o meu primeiro filho, eu fiz uma dieta que era bastante famosa aqui em Portugal, que se chama a dieta 10, a A dieta dieta 10 proteica. americana. Mas eu tive muitas consequências, né, efeitos contrários depois, porque eu praticamente só comia proteína, de É, manhã à noite. Durante 2 meses eu realmente perdi os 18 quilos que tinha. Perdi, fiquei. Mas o cheiro da urina modificou-se, o suor alterou-se, as taquicardias vieram. E era um conjunto. Eu continuava a treinar e tudo mais, mas eu sentia esses efeitos. a dieta hiperproteica, né? Ela te dá mais saciedade. As proteínas têm essa função, né? De manter o intervalo, que é a saciedade, um pouco mais alargado, né? Mas aí você também tem que controlar um pouco ali da fome quando você volta a se alimentar. Isso também tem relação com o jejum intermitente, a estratégia do jejum intermitente, né? Que é aquela janela que você volta a se alimentar. A dieta hiperproteica vai ser basicamente isso também.
para aumentar a sua saciedade. Mas aí vai faltar alguns Nutrientes. Até porque eu nutrientes. não tomava vitaminas, nem nada, Carboidrato vai suplementação, faltar, nada. gorduras boas, poliinsaturadas pode faltar, né? Vitaminas, minerais, óleos e elementos vão faltar. Então não deve ser feito por muito tempo. Neste caso, Eu acho que a mudança nos hábitos de vidas com alimentos saudáveis, a dieta mediterrânea tem isso, ela não tem restrição, é uma dieta que não há restrição de nutriente e nem restrição calórica. A dieta mediterrânea não tem isso, né? Eu faço isso com meus pacientes, então eu envio uma lista de alimentos que são permitidos e uma lista de alimentos que não são permitidos baseado nessa dieta mediterrânea. Então, ele tem ali a oportunidade de juntar 3, 4 alimentos e fazer a sua refeição de acordo com aquela lista. e depois tudo depende se a pessoa tem o intestino irritável, se tem outro tipo de doença associada. E a gente, hoje em dia, já não fala mais o que somos do que comemos. Nós somos o que absorvemos. Podemos comer bem e não absorver. Temos uma disbiose, temos uma SIBO, que é o supercrescimento bacteriano intestinal. Então, isso tem que ser tratado. Sabe? Tratado, às vezes, com medicamentos, Como é que se descobre? antibióticos. Tem análise para ver isso, mas geralmente tem sintoma: distensão abdominal, gases, diarreia intercalado ali com as fezes mais ressecadas, ou sangue nas fezes, né? Então, dores abdominais, cólica, num paciente que tudo que se alimenta, acha que está ali se alimentar com bons nutrientes, quando também você vai ver as análises, tem ali aquelas vitaminas ou minerais abaixo do valor de referência. E as pessoas que são veganas ou optam por dietas mais à base de É uma legumes? opção, né, uma estratégia que é boa, né? Você tem que estar sempre com esse paciente na mão a ver as análises, né? Porque eles fazem muita restrição, às vezes, proteica animal, né? Existem 8 aminoácidos que precisamos ter da fonte externa. Nós não produzimos, contra 12, 13 que a gente faz aí a produção. Então, basicamente, é isso da parte animal que eles não têm, né? Existem proteínas, aminoácidos vegetais, mas não consegue suprir esses aminoácidos, esses 8 aminoácidos que são essenciais. Existem opções, o importante é só acompanhar, sabe? Quando vier a necessidade, a gente fazer a reposição. Mas é uma estratégia que é bem E interessante. para muitos é um estilo de vida Um também. estilo de vida excelente, É isso excelente. Vamos falar um pouco de sono. Privação de sono, como todos sabem, pode levar também à obesidade e digamos, a alterações de peso, não é? Sim, sim. Qual é a importância do sono para a nossa saúde, não é? Para este equilíbrio, bem-estar e controle da obesidade? O sono reparador, o sono regulador, ele faz parte dos 6 pilares ali da medicina do estilo de vida, da medicina funcional integrativa. E ele vai ajudar no ciclo circadiano. Existem hormônios que a gente produz de manhã, existem hormônios que a gente produz ao dormir à noite, né? Então, pela manhã a gente tem o cortisol, horário de 7 às 10, horário do pico, que a gente precisa fazer treinamento, atividade física, e à noite a gente precisa ir dormir de 7 a 8 horas, né? E para a produção do GH, para fazer todo esse ciclo circadiano, está em harmonia. E você precisa se preparar para isso, né? Se você leva uma memória ali metabólica de um sono mais tardio, né? Um pouco mais de noites, de festas, de bebidas, para você mudar isso às vezes é um pouco mais difícil, mas manter uma rotina de apagar a luz, né? Um ambiente sem ruídos, um ambiente mais favorável, de ligar a televisão, telemóvel, se preparar para aquilo, sabe? Uma hora antes de você fazer isso. É muito importante. Claro que existem alguns fitoterápicos, nutracêuticos, medicamentos, às vezes, para ajudar. Mas o importante é saber que um dia você tem que fazer o desmame desses medicamentos, né? E seguir uma vida saudável. Isso é um tempo para você se adaptar e mudar os hábitos. Então, o sono é essencial ao nosso equilíbrio e Essencial bem-estar. para a produção dos nossos hormônios, cortisol, GH, serotonina, melatonina. O doutor prescreve, na sua clínica, prescreve algum tipo de medicamento na sua dieta? Eu tento o máximo não chegar aos ansiolíticos, né, que são os medicamentos ali propriamente ditos para ajudar no sono. Tento ali alguma coisa um pouco mais leve, mas do ponto de vista hormonal,
né? Melatonina, o GABA, 5-HTP, triptofano, com alguns fitoterápicos, passiflora, valeriana. Então, eu faço uma médica depender de como está o estado do sono e vigília desse Se paciente. a pessoa Se for muito sofrer de intenso, depressão, uma depressão, e se for crónica, ou... pois aí, nesse caso aí, se tiver até ideação suicida, eu prefiro encaminhar para um colega da psiquiatria para ter um acompanhamento da psicologia. É lembrar que assim, o tratamento dessa doença deve ser multidisciplinar. Estou falando do médico, estou falando do nutricionista, estou falando do professor lá, do educador da atividade física, né? Do médico da medicina do esporte, e da psicologia e da psiquiatria em alguns casos. Certo. Com certeza tem que ser encaminhado. A gente não pode abraçar isso tudo sozinho e perder a chance. Não podemos desprezar estes pequenos sinais, que muitas vezes o paciente vai lá já com alguns indícios. Autoimagem, a exclusão social, o isolamento, né, o choro fácil, a ideação suicida, desculpa. Isso tudo a gente tem que ser sinalizado, encaminhar para um colega da psiquiatria. Por isso é que as importante. suas consultas são tão demoradas. Pois, não é é? importante você captar. Conhecer o paciente. Eu tenho uma ficha pré-clínica, né? Uma ficha ali que diz desde a gestação, tenta pegar alguma coisa, como é que foi a gestação da mãe, e desde o seu nascimento consegue ter ali uns hábitos de vida. E eu consigo ali imaginar como é aquela pessoa. Mas ainda levo lá 1 hora e meia, para tentar ali enquadrar aquela pessoa e individualizar o plano terapêutico, sabe? É muito diferente chegar ali, ser atendido em 5, 10 minutos e está despachado. Você não consegue raciocinar e ter uma anamnese, uma história clínica mais adequada. E fazer uma bioimpedância, que eu também faço em todas as consultas de obesidade, algumas medidas quando tem necessidade. Tratamento para obesidade na gravidez e pós-parto. Na gravidez é muito restrito, do ponto de vista medicamentoso, né? A alimentação acompanhada, atividade física é fundamental na gestação, né? A gente diz que a gestação não é uma doença, né? Mas é um estado fisiológico ali de grandes mudanças hormonais, mudanças psicológicas, né? A depender de cada gravidez, mas medicamentoso, evitável a qualquer custo, do ponto de vista de tratamento para a obesidade. Medicamento contraindicado. E até os 6 meses da amamentação, né, também deve ser evitado. Um é contraindicado, o outro é evitável. Vai depender de cada caso. Se aquela obesidade está levando ali a um risco de morte, temos que pensar em salvar, em ajudar aquele paciente. É porque o que eu sentia, né, no meu caso, era um grande descontrole hormonal e nunca estava saciada. Queria sempre mais. Não sei se é pelo facto de estar a amamentar ou não. A mudança hormonal, junto com a memória metabólica que a gente constrói, leva à compulsividade, né? Que a gente chama de apetite hedônico ou fome hedônica para alimentos palatáveis, altamente índice E glicêmico. como é que conseguimos tratar isso? Na gravidez é um pouco mais complicado, vai ser com dieta, atividade física, sono, controle do estresse, convívio social, evitar a toxicidade, são os pilares, mesmo não medicamentoso. Pós-gestação individualizada, né? Se existe ali tanto risco de doença cardiovascular, se aquilo já está comprometendo muito, alguns medicamentos podem, ou fitoterápico, melhor dizendo, pode ser utilizado. Medicamento sempre tentar evitar. E elas devem ser não sei se já teve algum caso, no pós-parto, ficarem desesperadas, ficam 2, 3 meses e não conseguem perder peso nenhum, devem... Sim, a gestação já leva um sobrepeso ou uma obesidade por conta da gravidez, né? Então, acho que o pós-parto fica um pouco mais ali na ansiedade de voltar ao seu peso imediato, E isso né? não ajuda. Não ajuda, isso vai E agrega à atrapalhar e perda vai de sono, bloquear. né? Porque Pois, precisa amamentar ou dar os cuidados iniciais ao bebê. vai bloquear, eu digo que é um dos pacientes mais difíceis, porque ela quer voltar de imediato já com o parto feito, né? Então, isso vai levar tempo. Isso vai levar um pouquinho de tempo, talvez leve 1 ano e meio, mas fazendo de forma saudável, ela vai ter mais benefício
do que querer usar medicamentos que possam prejudicar, principalmente quando está amamentando, né? Se ela não amamenta, aí ela passa a ser um paciente como o outro, tá? Então, vamos tratar, se ela não tem ali a lactação, que alguns pacientes não têm, né? Alguma mãe não tem, a gente pode entrar, então, com alguns medicamentos que vai ajudar na saciedade e na fome. Doutor, na sua opinião, quando é que se deve partir para uma cirurgia bariátrica? Nós temos visto que nos dias de hoje já há muitas facilidades aqui no país e fora do país. Há a sleeve, há outros tipos. O que é que Sim. concorda, não concorda? É uma terapêutica, uma ferramenta, mas que a gente coloca em última instância, né? A gente tem muita coisa para ser feita para chegar até lá, porque existe muitas complicações e um hábito de vida que você vai ter no pós-bariátrica um pouco mais complicada, né? Você vai perder parte do estômago, parte intestinal e alguns suplementos, melhor dizendo, alguns micronutrientes vão deixar de ser absorvidos. Eu tenho paciente pós-bariátrico com vitaminas D muito baixas, com B12 muito baixas, né? Isso vai dar fadiga física, fadiga mental, que vai atrapalhar aí numa atividade física, numa atividade profissional, né? Mas sabemos que, em último caso, em última instância, deve ser feito. O É melhor estilo do de que continuar vida, com... a gente pode tentar ali medicamentos, o balão intragástrico, né? Algumas medidas da estética também, com tecnologias e aparelhos. E se o paciente tem obesidade grave, né, associada às comorbidade cardiovascular, comorbidade física, mecânica, articular, e a gente aí indica isso na falência de tudo isso, né? Tem um tempo, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Se você tem falência desses tratamentos de hábito de vida, aí você indica a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, então, fica um pouco mais lá Qual é a para o menos final. agressiva? É a metabólica que ajuda no metabolismo da glicose, sabe? Chama de Y de Roux. Eles utilizam ali a parte do estômago e parte do intestino, mas aí existe uma perda, né, E a de recuperação, se calhar, é região. mais longa. É um pouco mais longa, né? É uma cirurgia, né? Uma cirurgia complexa. Alguns pacientes vai ser feita a retirada da vesícula, junto, em bloco, para que não façam grandes perdas, né? Porque as grandes perdas de peso pode levar à formação de lama biliar ou cálculos biliares que pode impactar na saída, no ducto, e fazer uma pressão retrógrada no pâncreas e causar pancreatite. Então, isso até se fala em alguns medicamentos, se leva ou não a pancreatite. Não é o medicamento, é a perda de peso. O que acontece muitas vezes, pelo facto das pessoas fazerem estas cirurgias rápidas, digamos assim que são rápidas, porque há uma transformação rápida, não é? Não passam por aquele processo de perder 100 quilos ou de uma forma drástica, porque é falta de... Nós sabemos que tudo isto são passos que têm que são necessários para se chegar a um objetivo final, que é a redução do peso. Mas, ao mesmo tempo, o que eu tenho visto é que muita gente volta a engordar. Não sei se voltam a comer e o nosso músculo, né, o estômago é um músculo, dilata novamente. O que é que o doutor tem a dizer? E aí vem as complicações, né, que a gente chama de dumping, que é aquela distensão abdominal, que vai ter dor, que vai ter náusea, que vai ter vômito. É uma complicação ruim para tratar, dificulta a gente tratar isso. Eu falo que assim, não existe uma solução simples para um problema tão complexo que é a obesidade. É uma doença crônica, tem que ser tratada crônica, né? E eu até falo também que não existe cura, existe controle. Ao chegar ao seu peso ideal, você acorda no dia seguinte sem para se controlar, com seus hábitos de vida, claro. Então, nessa causa, causas multifatoriais, você tem que abraçar tudo isso daí. E não só no estômago, fazer ali uma ressecção ou no intestino uma ressecção e não trabalhar, por exemplo, a mente, a psicologia, a memória metabólica não foi bloqueada. Você não foi trabalhado isso. Você ainda tem a memória da compulsividade, de acordar à noite para comer, de ser um padrão beliscador, de ter muita fome para doces ou para salgados, né? Então, isso tem que ser trabalhado para chegar até uma bariátrica. Não, a situação vai ser
mais complicada para você no Durante uma semana não pós-operatório. podem comer nada, são só líquidos, né? 1 ou 2 semanas, dependendo. Isso mesmo. E como você faz isso se você ainda tem a memória da compulsividade? Alguns remédios ajudam nesse bloqueio. E o estilo de vida, quando você tem a decisão, né, de se abdicar de algumas coisas, né, manter uma rotina dos hábitos de vida, é isso que vai te ajudar. Eu não estou dizendo que a bariátrica eu sou contra, não, não é bem isso. Antes tem que ser feito muita coisa, né, inclusive a perda de peso. De 15 a 20% tem que ser perdido, né? Tem que ser corrigido várias análises ali para você ir para uma cirurgia. Você não pode ir para uma cirurgia com uma vitamina D baixa, uma B12 baixa, uma B9 baixa, com os aminoácidos, proteína, com uma composição muito alterada. Então, você tenta corrigir um pouco, né, o seu metabolismo de glicemia, o açúcar no sangue, de colesterol. Tenta fazer uma correção melhor no pré-operatório para você ter uma boa cirurgia e um pós-cirúrgico. E as cirurgias estéticas que vão nesse sentido de abdominoplastia, redução de... Pronto. Também é válido, ajuda ali psicologicamente na autoimagem, né? No convívio social, profissional, no mundo ocidental é assim, mas ela não pode ser refém da estética, né? Eu digo que tratar a obesidade você ganha como presente a estética. É inevitável isso, né? Mas pense sempre na sua saúde, na sua longevidade e a estética vai ser um presente ali para você. Porque você vai acordar todo dia para se controlar. Nunca estamos curados da obesidade, pois ela Então não deve tem ser, cura. essa transformação deve vir de dentro para fora. Perfeito. É essa colocação, é esse raciocínio, trabalhar a mente para a gente conseguir ali controlar essa doença. Ok. Agora vamos falar do tão esperado Ozempic, que no Brasil está em alta, os injetáveis. Doutor, concorda? É, Qual é a sua opinião acerca destes injetáveis? Podem ser usados sem efeitos contrários? não, é um medicamento, né? Todo medicamento tem efeitos colaterais, tem seus riscos, mas tem a sua indicação para alguns pacientes, né? Isso é uma substância, uma molécula formada de peptídeos, que são aminoácidos, que mimetizam hormônios que a gente produz ali depois da alimentação, no pós-prandial. Basicamente é o GIP e o GLP-1. Então, como é que vai funcionar? Basicamente em 3 órgãos, né? Vai agir no sistema nervoso central, lá no hipotálamo, que é o regulador nosso da saciedade, que é o intervalo da refeição e da fome, né? Bloqueia um pouco a fome e aumenta a sua saciedade. No estômago, mantém ali o estômago reduzindo o esvaziamento gástrico, você tem a sensação de plenitude pós-prandial. Isso vai reduzir a grelina, que é o hormônio da fome, que é liberado no estômago. E no intestino também tem a sua função ali, melhorando toda a parte da absorção e liberação desse hormônio. Então, assim, tem a sua indicação. E quando é indicado? O Ozempic, ele é exclusivo do diabético. É importante que isso seja dito, né? Nós estamos em Portugal. Em Portugal, é um medicamento que é coparticipado para o diabético. Ele tem dose de 1 miligrama. E o Wegovy, que é a mesma molécula, que é a mesma substância, de 2,4 miligramas. Esse sim é a semaglutida, é a molécula para o obeso, né? Em Portugal, o Wegovy ele não tem do ponto de vista da coparticipação do governo. O que nós temos aqui é o Saxenda, que é o liraglutida, né? Esse nós conseguimos com 3 miligramas. E esse trata a obesidade mesmo? Esse trata a obesidade, o Saxenda sim. Temos Saxenda, Wegovy, Mondiaro. São os 3 subcutâneos. E o Rybelsus, que é o oral. Existe E deve também ser tomado uma vez por semana? Como é que uma funciona? vez por semana, gradativamente. Você começa com 0,25, faz 4 semanas, no próximo mês 0,5, depois vai se aumentando 1 miligrama até a tentativa de 2,4 miligramas. E quilos a mais? Vamos pôr assim, qualquer pessoa, eu que estou no meu peso, posso tomar um destes? A indicação geralmente é para obesidade grau 1, precisa de um MC ali acima de 30. No sobrepeso, a gente tenta os não medicamentosos, os fitoterápicos, nutracêuticos. Existe bastante coisa que ajuda, tá? Na perda de peso. Então, a gente não precisa disso tão rápido para isso, sabe? Certo. Mas quem tem grau 1 e tem comorbidades associadas, essas moléculas liraglutida, semaglutida, tirzepatida, que é o Mondiaro,
tão indicado. Não pode ter ali o modismo de querer usar só esse medicamento e não fazer o resto da lição. Da alimentação, claro. da atividade física. E já há É um procura contexto. aqui em Portugal? Tem bastante paciente que me procura para prescrição, né, desses medicamentos. Não são medicamentos baratos, né, e você faz ali por um mês, então vai ter que ter uma despesa, né, mensal, extra. Existe tempo também para usar isso. A gente tem que pensar no desmame dessa medicação, desse medicamento, né? Você precisa ter pelo menos aí 3 meses de uso, e se você não tem uma perda de 5%, tem que se mudar a estratégia. Né? Algo não está sendo feito junto com esse medicamento. Né? E até quando a gente pode tentar e fazer essa tentativa? Até um ano, pode tentar isso. 5% em 3 meses, 10% e 15% em um ano. Sabe? Se a gente não consegue atingir isso, a gente tem que mudar a estratégia. Aí pode ser o balão, pode ser cirurgia. Pessoas que tenham bariátrica podem utilizar um destes medicamentos ou não? Não convém, porque os efeitos colaterais são de náusea, vômito, distensão abdominal. Isso vai impactar bastante na cirurgia pós-bariátrica, que já tem o que a gente chama de dumping, né? Que é ele não ter o controle da sua alimentação e levar mais náusea, mais vômito. Não é muito bem indicado, não. São mais portugueses ou brasileiros que o procuram para tomar estes injetáveis? Eu acho que lá no Brasil, assim, eu tenho muitos grupos, tem, né, muitos estudos lá que eu faço pelo Brasil e pelo grupo lá é bem usado. Bastante, assim, com indicação corretas, mas é bastante usado lá no Brasil, porque no Brasil é liberado, mas não coparticipado. No Brasil você tem Victoza, Saxenda, você tem o Ozempic, você tem o Wegovy, você tem Mounjaro, você tem Reverso, você tem todos os medicamentos não coparticipados. Pode ser para o diabético, se ele quiser fazer, pode ser para o obeso, se ele quiser comprar. Existe uma liberdade para você, com o médico, claro, né, ser indicado. E as pessoas que o procuram, isto é uma curiosidade, são mais pessoas adeptas de desporto ou não? Isso daí é fundamental, porque assim, a palavra não gostar assim, não cabe no estilo de vida. Ela vai ter que aprender aos poucos. Eu não estou dizendo que tem que ir para o ginásio amanhã e pegar lá, fazer vários pesos, não é bem assim. Lá tem o educador físico, né? Tem o médico do desporto também para te ajudar. Mas isso eu sempre falei, é inegociável. A atividade física está logo abaixo da alimentação. Quantas vezes por semana? Segundo os estudos, o mínimo é 150 minutos por semana e 2 a 3 vezes de treino de força, resistido. Músculo, osso, saúde articular, tudo isso ajuda. Então, assim, se você dividir 150 na semana, vai ser 30 minutos por dia, de segunda a sexta. E eu sempre coloco ali o sábado e domingo no dia, se você não completou. Claro. E E você não se nós chegou comemos lá. todos os dias, também precisamos desta atividade? Dormimos e comemos todo dia. Então, a atividade, se não pagou de segunda a sexta, sábado e domingo, se tem tempo, vai ser feito complementar. Muito bom. Estamos quase a terminar o nosso podcast e eu gostaria de falar um pouco sobre os 5 pilares da medicina funcional integrativa para a obesidade. Aí eu também já acrescento mais um, que é o sexto, que eu acabei não colocando aí, mas também é importante, que é a toxicidade, que a gente vai falar. Então, alimentação saudável, né, balanceada, equilibrada do ponto de vista de nutriente. Vamos ver com as análises, precisa ali fazer reposições com fitoterápicos manipulados, reposições injetáveis para quem precisa, principalmente nos bariátricos, né, que não tem boa absorção, nos pacientes que estão com disbiose, estão com crescimento bacteriano, que é a SIBO, não adianta você fazer ali suplementos, às vezes, oral. Né? Então, alguns pacientes têm que ser analisados. A atividade física inegociável, tem que ter treino resistido, tem que ter força, tem que ter saúde muscular, saúde óssea, saúde articular, né? Isso é para qualquer idade, né? O treino de força também não é só ali o músculo, ajuda a parte mental, né? Profissional, te dá ali um autocontrole, sabe? Mesmo para quando são liberadas hormonas, não é? Sim, endorfina, serotonina, dopamina, opioide. Isso também vem pelo prazer da alimentação altamente glicêmica, né? Carboidrato simples. Isso também faz a liberação desses hormônios. Então, é preciso saber
o que você Distinguir. quer do prazer, o que você quer da saúde e longevidade, sabe? Sono reparador é fundamental. A gente precisa nos recuperar do que faz durante todo o dia, seja no trabalho, seja no estudo, seja no ginásio. Precisa de uma recuperação física e mental, né? E até mesmo para manter o ciclo circadiano no controle. Gerenciamento do estresse, fundamental, né? Não é só ali o cortisol, mas é um dos hormônios que está alterado. Precisamos dele, né? Nos deixa alerta, mas ele em grande quantidade, ele é um hormônio aí anabólico que pode nos atrapalhar na perda de peso. O GH também é importante quando a gente dorme, então o sono é um nosso recuperador, né? De fadiga física e mental. Que mais? O convívio social também é importante. Você tem que cercar-se de pessoas que têm ali aqueles objetivos e metas, né? E que não façam ali o bullying, né? Da pessoa obesa. Tem que ser pessoas que incentivem você, né? É essa mudança mesmo. A essa mudança, esse estilo de vida que você quer ter, se abdicar de algumas coisas que são prejudiciais, né? Claro, nós somos a média das 5 pessoas, né, com quem convivemos, Perfeito. mas também temos que ver que essa média é num todo, não é só a nível de conceitos, de mindset, tem a ver com a forma como nós nos comportamos, o como comemos, Perfeito. lugares que frequentamos, tudo isso, não é? Perfeito. Não é? E a toxicidade seria o último, né? A ingestão excessiva de álcool, de tabagismo, cigarro ou outras drogas, né? Então, evitar ao máximo isso, né? É muito importante. E a mentalidade, o que é que tem a dizer sobre a mentalidade, a nossa mindset ser alterada para deixar de ser... Era a questão da memória e transformar esta memória de infância em memória... A gente chama de set point, né? A gente atinge um set point de memória metabólica. Um exemplo que eu vou dar. Se você chegou aos 100 quilos, você está confortável ali com os hormônios do prazer. É a serotonina, é a dopamina, é a endorfina, é opioides que são liberados naquele peso. E se você mantém aquilo por um longo período, é difícil você baixar esse set point da sua memória metabólica, né? Então, você precisa de ajuda, né? Então, eu falo, precisa procurar ajuda, precisa de um plano multidisciplinar, porque se você baixa de 100, por exemplo, para 70, o seu organismo vai querer voltar àquele set point e manter a sua memória metabólica do prazer. Sabe? Inicialmente é o mais fácil perder o peso, mas a manutenção é difícil, por isso o reganho em qualquer terapêutica, mesmo nos medicamentos, não é o medicamento que quando para te leva ao reganho de peso, não. Foi os hábitos de vida que você não manteve, porque um dia esse medicamento vai sair mesmo, precisa sair. Você não pode ficar refém de qualquer medicamento anti-obesidade. O que tem que ser para a vida são os hábitos. Certo? Então, assim, baixar esse set point precisa de um acompanhamento crônico de um profissional que tenha conhecimento nessa área, faz sabe? Faz sentido. Chegamos ao final do nosso podcast. Muito obrigada, Dr. Luís, por ter explicado. Aqui são pilares da medicina funcional, a qual o doutor trabalha diariamente na clínica. Aqui em Portimão também online, vamos deixar os contactos aqui no YouTube e nas redes sociais. Alguma dúvida que tenham, já sabem, podem marcar consulta. E muito obrigada mais uma vez e até breve. Obrigado, Eunice, obrigado a Empower e deixo aqui o recado de uma situação tão complexa, não existe uma solução simples. É preciso dedicação, decisão e abdicação de alguns hábitos. É verdade, as pessoas querem soluções rápidas, mas... Simples, e o problema é tão complexo. E o problema da obesidade é complexo. De uma doença crônica, né, e multifatorial. Isso mesmo. Obrigada e até breve.